O São Paulo passou! Tá nas quartas da Libertadores. Vamos falar muito desse jogo. Vídeo de hoje no canal. Um salve. Um beijo pra vocês. Deixa seu like, se inscreve. Vambora! Caralho, que sufoco, hein, mano? No sofrimento, na camisa, na tradição, nas mãos do Rafael. O São Paulo tá nas quartas da Libertadores. Eu quero falar muito sobre o jogo. E, porra, é claro que o mais importante é passar. Mas tem o desempenho, tem os 180 minutos aí pra gente trocar uma ideia. Pô, acho que é pra lavar a alma do torcedor são paulino, assim, né? A galera muito da minha geração, assim, uma galera que começou a ver o futebol ali em 5, 6 e tal, talvez não lembre tanto da Libertadores de 2005. Eu tenho uma vaga lembrança da final do 4-0 contra o Atlético Paranaense. Mas assim, a grande Libertadores São Paulina que acompanhou foi a de 2016. E a de 2016 o São Paulo, por mais que o time fosse mais ou menos e chegou aos trancos e barrancos na semifinal, era o time do Balsa, né? O São Paulo foi muito prejudicado contra aquele Atlético Nacional, aquele jogo do Borja, aquele confronto que o Borja chega e faz os 4 gols e que o Maicon God of Zaga é expulso dentro do Morumbi e o São Paulo é eliminado. Então a galera tinha muito o Atlético Nacional engasgado. Acho que ontem foi pra lavar a alma dentro do Morumbi, ainda mais pela forma como foi, nos pênaltis, no sofrimento. O São Paulo passou e sofreu muito mais do que precisava. O São Paulo não precisava ter sofrido metade do que sofreu. O primeiro jogo, eu acho que assim, o jogo começa ontem com qual sentimento? O Atlético Nacional com o sentimento de caralho, mano, como que a gente não tá levando uma vantagem pra lá? Perdemos 2 pênaltis e tudo mais. E o São Paulo no sentimento de chegamos vivo até aqui, vamos dentro dos caras, agora a gente vai passar. E foi essa sensação que me passou até nos primeiros minutos. O São Paulo em 2 minutos, ele chuta 2 bolas que os caras tiram em cima da linha, sai o escanteio, gol. 2 minutos tá 1-0. E o São Paulo aqui, ó, controlando o jogo. Pá, pá, pá. Só que o São Paulo abriu mão de jogar. O São Paulo parou de jogar depois que fez o gol. E aí, porra, começa a dar bola pros caras, os caras começam a subir um pouquinho a linha. A gente tem que ser sincero aqui. O time do Atlético Nacional é uma maravilha? Não. É um time chato, com 2 pontinha burro que, porra, incomodam muito. Mas é um time chatinho, assim. Que não, tecnicamente não é lá essas coisas, mas é um time que incomoda, que atrapalha, que chega. E aí, pô, o São Paulo não mata o jogo, vai deixando o jogo vivo, fica um jogo perigoso, tá ligado? Até os 25 do primeiro tempo, São Paulo mandava. Toque de bola, controle, conseguindo sair pra jogar. Depois começou a errar demais. O Atlético Nacional sobe um pouquinho a linha. O São Paulo começa a errar demais, começa a dar campo pro Atlético Nacional. O Atlético Nacional começa a chegar um pouquinho ali, outra aqui, nada. O Inestrosa começa a fazer uma fumaça pelo lado direito pra cima do Enzo Dias, mas não arruma muita coisa. Enfim, e aí vem o segundo tempo. E a postura do São Paulo no segundo tempo, ela é, porra, assustadora. Essa que é a realidade. Se o São Paulo tivesse caprichado minimamente em contra-ataque, saída de bola, tinha matado o jogo no tempo normal. São Paulo é muito mais time que o Atlético Nacional. O São Paulo tinha campo pra correr, porque os caras subiram. E o São Paulo tem qualidade, mano. O São Paulo tem feito ótimos jogos em Campeonato Brasileiro e nos 2 jogos que foi exigido, nos 4 jogos que foi exigido em mata-mata, foi mal. Ponto. O São Paulo foi mal. E aí, aos 15 do segundo tempo, o Crespo, Lucas, vem. E aí ele tira o Rodriguinho. Beleza, é uma substituição padrão que naturalmente ele faria. Só que eu não acho que o Rodriguinho tava tão mal no jogo assim. Mas tudo bem, pra gente ter o Lucas em campo, pode tirar, vamos de Lucas. Só que o Lucas entra muito mal. O Lucas entrou mal. O Lucas, ele errou tudo que ele tentou. E aí, aos 25 do segundo tempo, sai o pênalti. Só que o pênalti sai logo depois do Rafael já ter soltado uma bola no pé do Morelos e os caras não terem feito o gol. Estavam gostando do jogo. O São Paulo baixou demais a linha desde que fez o gol e ficou chamando o Atlético Nacional. O Atlético Nacional ficou lá em cima. Em alguns momentos falta qualidade, mas em alguns momentos pode surgir uma chance de chute de fora da área, que o Rafael solta, o cara perde o gol. Logo depois tem o pênalti, acho que o pênalti é claro. E aí o Morelos vai lá, bate, faz, e aí tem a expulsão do Cardona. A expulsão do Cardona tem alguns pontos. Assim, não dá pro cara ser expulso por causa disso. Eu vi a imagem agora há pouco. Não tem a menor condição do juizão expulsar o Cardona por causa disso. O Ferrarese fez algo igual ou muito pior no primeiro jogo e segue o baile. Eu acho que faz muito parte do jogo. Ele passa gritando e já era. Agora, o Cardona é burro pra caralho, mano. O Cardona já tem amarelo. Ele já fudeu tudo no primeiro jogo, que ele já perdeu os 2 pênaltis. E aí ele é expulso. E aí matou o jogo do Atlético Nacional. O São Paulo fica com um a mais, aí vem pra campo o Ferreirinha, primeiro, e aí ele tira o André Silva. Pô,
uma substituição que eu, por incrível que pareça, sou contra. Não sou um grande fã do André Silva. O André Silva raramente faz jogos bons, mas ontem era um dia raro. Ele tava muito bem no jogo, sustentando todas as bolas na frente, conseguindo fazer o São Paulo sair de trás. Então eu não teria tirado o André Silva. O Luciano, por exemplo, tava muito pior que ele. Tem a questão do pênalti, beleza? Mas ele não precisava, ele podia ter aberto mão de um zagueiro, pô. Tira um zagueiro, São Paulo com um a mais. E aí acontece o quê? O São Paulo, ele fica ansioso. Então ele começa a ter um monte de tomada de decisão errada, começa a forçar o jogo, começa a chutar a bola de longe, começa a errar passe que não costuma errar. E o Atlético Nacional, na maior cera do mundo. E a gente sabe como funciona o futebol sul-americano. Irmão, é cera e o juizão tá como? Batendo palma, foda-se, o cara tá nem aí, velho. Depois ele dá 8 minutos de acréscimo, que é um absurdo. Mais da metade dos acréscimos o jogo ficou parado. E o Lucas entra muito mal e o Ferreirinha entra muito bem. E o Ferreirinha cria chance. O Ferreirinha tem uma arrancada pelo lado direito, que ele dá o girinho lá, chuta pra fora. Depois o Ferreirinha chuta 2 bolas de fora da área, que, pô, passam perto. A outra bola cai no pé dele dentro da área, o Ospina faz uma boa defesa. Então, o Ferreirinha entrou bem. E o Henrique, moleque da base, entrou muito bem pelo lado direito também, conseguiu criar algumas oportunidades. Mas assim, o Atlético Nacional consegue arrastar o jogo, consegue levar a decisão pros pênaltis. E aí, nos pênaltis, pô, aí o Rafael vai bem pra caralho, assim, tem 8 pênaltis no confronto. O Rafael acerta 7 dos 8 cantos, pega 2, né? Pegou um lá, pegou aqui. E o Atlético Nacional, pô, os caras erraram 3 pênaltis no confronto. Os 3 pênaltis ele bateu igual, mano. A chapada aberta, o rasteiro. Rafael pegou na disputa de pênalti do Uribe, um do Cardona lá e o outro Cardona bateu pra fora. E aí depois acontece a disputa de pênalti, o São Paulo acaba passando. No final de contas, na Libertadores, que se foda o desempenho, meu irmão. O que vale é você passar de fase. O Flamengo em 2019 passa na bacia das almas contra o Emelec num pênalti no Rafinha, que não foi porra nenhuma e ninguém lembra. Então assim, tem que passar, não importa como. É muito melhor você corrigir seus problemas estando classificado do que você corrigir seus problemas estando eliminado, pensando no ano que vem. E o São Paulo passou. Só que eu acho que é um sinal de alerta que precisa ser ligado. Porque o desempenho nos 4 jogos de mata-mata, eles são ruins. Contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo até vai bem, mas toma um gol no fim que, porra, ruim. O segundo jogo é péssimo. Tudo bem, condicionado pela expulsão do Rafael, mas é ruim. Time, porra, muito abaixo do Atlético Paranaense. São Paulo conseguiu se complicar. Faz um confronto ao longo de 180 minutos muito abaixo. Lá sofre mais do que o esperado e aqui joga menos do que o esperado. E pelo começo de jogo do São Paulo, São Paulo podia ter matado o confronto nos primeiros 30 minutos. E vai deixando o jogo vivo. Então, não precisava ter passado por tudo isso. Mas, enfim, passou por tudo isso pelo Atlético Nacional e tá na próxima fase. Acho que exorciza um fantasma que tava muito vivo dentro do torcedor são paulino. 2016 ainda machuca demais. E, assim, acho que foi pra lavar a alma, assim, do torcedor, uma vitória muito comemorada. Eu vi muitos vídeos de São Paulinos, porra, chorando, emocionado, dentro do Morumbi. Que se for do resultado, mas tem que se preocupar com o desempenho, porque no Brasileirão o desempenho do São Paulo é muito bom, mas no mata-mata ainda não conseguiu chegar, assim, e, pô, as mudanças do Crespo não me agradaram tanto, acho que o São Paulo conseguiu ter pouco controle, algo que tem muito, enfim, agora vem LDU ou Botafogo, acho que aí eu prefiro que venha, se eu fosse São Paulino eu ia preferir que viesse a LDU, mesmo que seja na altitude, porque o São Paulo decide em casa, então vai pra altitude, faz um joguinho, traz uma vantagem, ou uma desvantagem mínima de lá, traz um empate de lá, e vem resolver em casa, diferente do Botafogo, que, porra, fez um placar baixo aqui, vai jogar na altitude, vai sofrer pra caralho lá. Enfim, acho que aí o São Paulo contra a LDU ele é favorito, contra o Botafogo nem tanto. Acho que aí passa a ser um resultado muito igual. E, pô, acho legal a gente falar do Rafael, né? Um cara que se consolida cada vez mais com a camisa do São Paulo. Depois do Rogério, o São Paulo sofreu demais com o goleiro, teve um Volpe ali, mas era um cara que era muito criticado. E um Rafael que, pô, passou boa parte da carreira sendo reserva, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, vem conseguindo construir sua história com a camisa do São Paulo. Acho que é a peça fundamental desse confronto. Pô, pra ficar marcado, assim, numa noite muito especial, o Rafael coloca o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. E melhor jogador do confronto? Cardona, mano. O cara que resolveu. Pô, não dá pro cara perder 2 pênaltis lá e pro cara vir pro Morumbi e ser expulso, condicionar toda a atuação do seu time. Caralho, teve cara lá na Colômbia que por muito menos o cartel de Medellín, o cartel de Cali agiu. Pô, é brincadeira, velho. E sabe o que é foda? Confessar que
né, no finalzinho do vídeo pra você que chegou até aqui. Mano, é aquela secada triste, tá ligado? Porque você fica até o final, é aquela que vai te dando esperança e tal. Pô, você se dedica tanto na secada e no final do jogo não adiantou porra nenhuma, porque o São Paulo passou. E vem forte, tá? Porque é uma classificação que dá moral nos pênaltis, querendo ou não. Você sai grande, né? De um jogo como esse. Enfim, não era um confronto fácil. O São Paulo conseguiu se classificar e agora corrigir as coisinhas pras quartas de final, porque o São Paulo tem condição de passar de LDU ou Botafogo, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Fui.